Você sabia que no Afeganistão existe uma prática em que meninas vivem como meninos até a puberdade? Elas são conhecidas como baixa poste, que significa vestida de menino. Alguns pais selecionam uma filha para se tornar uma baixa poste se a família não tiver filhos homens, para aliviar o que pode ser considerado uma vergonha, uma vulnerabilidade da família. E as pessoas ao redor dessa família podem saber que você tem uma baixa poste. Isso é considerado melhor do que ter apenas filhas mulheres no seu núcleo. Isso acaba dando uma liberdade para essas meninas para viverem como um menino nessa sociedade. Então elas têm acesso à educação, praticar esporte, serem livres, andarem na rua sozinhas, sem precisarem ser acompanhadas de um homem. Mas também, pelo outro lado, elas têm deveres como homem. Então elas trabalham, têm outras responsabilidades, elas podem resolver coisas na rua. E o livro A Pérola que Rompeu a Concha, da Nadia Hashimi, vai contar uma história de uma família que se intercala entre duas gerações. E em uma delas existe uma família que só tem filhas mulheres, não tem nenhum homem. E eles acabam transformando uma dessas filhas em uma baixa poste. E a gente vai acompanhar a vida dessa personagem. Nessa prática, espera-se que as baixa postes voltem ao feminino quando elas chegam na puberdade pra se casar, terem filhos e cumprirem com esse dever e essa obrigação da mulher na sociedade afegã. Elas queiram ou não. E é isso que rola aqui. Com apenas 13 anos, a Rahima, que é a protagonista que a gente acompanha nessa história, é obrigada a se casar com um senhor da guerra e ela se torna a quarta esposa desse cara. E a vida dela é muito triste, muito pesada, como de muitas mulheres no Afeganistão. Isso é o que a Nadia coloca aqui pra gente. E aí, como forma de incentivar essas meninas a irem atrás de um futuro melhor, ou de mudarem seu nasib, que na cultura afegã significa destino, a tia dessas meninas acaba contando a história de uma trisavó, a Shekiba, que é a protagonista da outra geração. E ela também teve uma vida pesadíssima, muito julgada desde criança por um acidente que acabou deformando metade do rosto dela. Os pais morreram, ela foi passada de mão em mão, mudando de família, quase como um objeto, sempre preterida, mas ainda assim sempre carregando muita força. E aí a gente consegue perceber convergências entre a história dessas duas gerações. É muito triste pensar que só homens têm liberdade e direitos dentro dessa sociedade. E ler isso daqui faz a gente lembrar que os nossos direitos nunca estão garantidos de fato, assim. A gente tem que realmente continuar batalhando por eles. Claro que, assim, na sociedade que a gente vive aqui no Brasil, chegar a esse extremo é muito difícil, mas o tempo todo a gente vê direitos sendo questionados aí, e liberdades e deveres das mulheres, enfim. Nunca é uma jornada fácil, né? E eu achei muito curioso como a transgeneridade é aceita nessa sociedade tão conservadora para defender valores dessa cultura, enfim. E eu coloco transgeneridade entre parênteses porque transgeneridade está relacionado com identidade de gênero. E aqui, essas meninas não necessariamente se identificam como um menino, mas elas são obrigadas a se tornarem um menino só para se encaixar dentro de padrões. Mas ainda assim, os códigos de gênero que elas transmitem ali dentro daquela sociedade estão imprimindo uma masculinidade. E ainda digo mais, masculinidade dentro de muitas aspas, porque o que é masculinidade, o que é feminilidade, isso daí são todos conceitos que a gente gera dentro da nossa sociedade aí, de acordo com o que a gente acha que é padrões, vestimentas, jeito de ser, falar, se comportar, enfim, muito mais profundo. E aí essa mudança é aceita. Mas com toda certeza, se a gente estivesse falando de identidade de gênero, isso seria muito questionado, sabe? Enfim, eu não tenho nem muito eu não sei se eu consigo me expressar muito bem, mas eu quis dar uma pincelada, assim, porque foi algo que eu fiquei muito pensativo, realmente. Muito até incomodado, porque a gente não tá falando sobre liberdade, né? De fato, a gente tá falando sobre colocar essas meninas em outra caixinha só pra elas atenderem expectativas, sabe? E se fosse pra elas serem livres, e sei lá, realmente, eu me identifico como um garoto. Não, você não pode ser um garoto. Enfim, papo pra outra coisa aí. Mas que eu queria que vocês pensassem nisso também. Fiquei muito feliz de ter trombado com esse livro. Não foi um livro que ninguém me recomendou. Eu encontrei numa feira de promoções. Olhei e falei, caraca, Afeganistão, eu vou pegar pro meu desafio de um livro pra cada país do mundo. E eu não me arrependo nem um pouco. Infelizmente, a Nadia não é afegã, não viveu no Afeganistão, mas a família dela é do Afeganistão, ela foi visitar o país e ela teve essa ideia dessa história. E eu acho que foi um retrato, até onde eu sei, bem fiel da sociedade. Então, achei que super valeu a pena pra esse desafio.